Ora então, muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, consoante onde nos estejam a ver. Voltámos outra vez esta semana, desta vez com um tema abrangente a todas as pessoas que nos veem, queremos nós, menos aos que ainda vivem, com os pais, por assim dizer, mas também tem parte disso. Portanto, hoje vamos começar ali pelo meu colega e amigo Ricardo. E vamos saber o que é que leva a viver sozinho ou acompanhado neste momento da vida dele. Sozinho ou acompanhado? Isto é uma vida que dá muitas voltas. Uma pessoa inicialmente vivia com os pais, depois foste viver sozinho, depois encontras alguém. É sempre uma situação complicada, diria eu. É uma montanha-russa de emoções. Mas sim, atualmente vivo acompanhado com o termo em Portugal. Qual é o termo em Portugal? O termo em Portugal será a união de facto. Companheira, talvez? Sim, companheira, união de facto. Foi uma coisa que aconteceu devido a trabalho. Trabalhámos os dois na mesma área, foi uma relação que cresceu um bocadinho assim. Passando um bocado a dar o contexto da discussão, porque o como sempre, foi ao sumo, não? Esqueceu-se da introdução. O tema 2 é sobre, basicamente, deslocações. Sair de casa dos pais, mudar de cidade, mudar de país. O tema 2 é essa a discussão. Neste contexto, uma das situações é: porque é que se muda de cidade? Se é para viver com alguém, se é para viver sozinho. No meu caso foi viver sozinho, simplesmente fui à procura de novas oportunidades, novos trabalhos, novos desafios. Eu por mim já estudei fora de casa, já sei que não é o caso aqui de algumas pessoas do grupo, mas podemos começar já por aí, não é, Pedro? Onde é que estudaste? Exatamente, ora bem, eu vivi fora durante 5 anos, estou em Braga e sou de natural na Fiel, portanto 75 km de distância, estive lá 5 anos, depois tornei a mudar para a casa dos meus pais, estive a fazer, aliás, antes disso, depois de 5 anos mudei-me para a Suécia durante 6 meses para fazer Erasmus. E pronto, depois disso, só mesmo quando me casei, tive com a minha mulher, aí mudei de casa definitivamente para viver com a minha mulher. E de momento já não vivo sozinho, vivi sozinho durante muito tempo, aliás, nesse período de tempo, e agora vivo com a minha mulher há mais de um anito. E tu? Olha, Pedro, é assim, eu de momento será um Uni. Antes mais, é Uni. Assim, mas antes mais conto para um bocadinho também de contexto. Eu, ao contrário de vocês, eu estudei aqui em Coimbra. E na boa verdade eu só saí de casa dos meus pais quando comecei a trabalhar. Tive cerca de 2 anos na Figueira da Foz, a viver sozinho. Entretanto, depois consegui arranjar um trabalho em Coimbra. Voltei para Coimbra mais uns tempos em casa dos meus pais, até que conheci a minha esposa. Nessa altura era a futura esposa, como é óbvio. Casámos, mudámos aqui para uma casa quase ao lado da casa dos meus pais. Só que devido a questões profissionais dela, tivemos de passar quase um ano no Brasil. Isso foi há meio ano atrás. Entretanto, viemos já para cá, para Coimbra, para a nossa casinha. Entretanto, devido à situação, algumas situações que ainda não estavam resolvidas e também por uma questão de saúde, a minha esposa teve de voltar para o Brasil e, aliás, se tudo correr bem, daqui a um mesinho talvez ela cá esteja, mas depende de algumas questões. E então de momento é estou sozinho, mas aqui de momento é casa de 2. E tu, Carrilho? Sim, eu tenho uma situação diferente. Os meus pais é que saíram de casa e eu e o meu irmão ficámos a viver sozinhos.
foi muito engraçado, por acaso, essa parte, porque é sempre diferente do normal. Não fomos nós a sair, foram eles a sair e nós ficámos a viver os dois num apartamento. Entretanto, o meu irmão arranja trabalho para fora e eu também. Estive a viver cerca de 2 anos em Lisboa, 3 anos em Lisboa, intermitentemente, porque tinha várias deslocações para fora de Portugal e uma delas levou-me a estar 2 anos, não continuamente, mas cheguei a ter períodos de 6 meses a viver fora de Portugal, na Tunísia. Como tunisino, porque não estava nas zonas turísticas. Pronto, então sempre quanto isso. E também já estive a viver 3 meses na Argentina, uma questão de trabalho. E agora estou a viver, comprei uma casa e estou a viver perto de Coimbra. Pronto, e estou a viver com a minha filha. E estamos aqui já desde o início da pandemia, praticamente. Desde 2020 que estamos aqui a viver. Mas não tem havido deslocações para fora nestes entretantos. Mas é uma experiência diferente, basicamente. Mas pronto. Isso é uma questão que eu tenho, que é as pessoas que vivem fora das cidades e as pessoas que vivem dentro das cidades, às vezes é realmente um mundo à parte, porque estamos a falar de uma questão mais calma, menos poluição, mais sossegada, mais pacata. Mais comunidade, mais a sensação de comunidade, porque o pessoal interajuda-se muito aqui. Eu vivia numa zona de Coimbra em que tinha 24 sobre 24 horas a passarem lá ambulâncias, pronto, principalmente as ambulâncias. E aqui não. Aqui é o completo oposto de lá. É muito mais sossegado, é muito mais tranquilo e estou muito mais à vontade aqui. Olha, algo tão simples quanto que é algo que vês aqui muito normal. Tipo, vizinhos trocarem, tipo, é normal a minha mãe trocar com o vizinho aqui do lado. Nós temos alface, eles têm ovos, trocam. Chegam. Ou eu falo, olha, tens aí ovos, são. Também uma couve. Então, fazem assim, trocas assim. Sabem, se houver alguém sentir-se com problemas, desenrascar, já perdemos as contas das vezes que tivemos de acudir aqui vizinhos nossos. Pronto, acontece. Infelizmente aqui é uma população aqui onde eu vivo aqui é uma população um bocado envelhecida. Tudo bem que estou a ver que nos últimos anos tem estado a ver mais jovens a começar a ficar cá, mas ainda é uma população muito envelhecida, então há uma forte comunidade, todos a ajudarem-se uns aos outros quando é possível. Também não é dizer que não haja as crilhas, que há sempre aquele stress entre famílias, mas é melhor do que não viver num sítio que é tipo que tens 50 vizinhos e não conheces nenhum. Conheço muita gente que vive assim na cidade. E é cada vez mais comum. Muitas vezes tu não sabes quem é que são os teus vizinhos. Tu não sabes quem é que vive na área. Uma pessoa tem sempre aquela ideia de tipo uma zona boa, uma zona melhor, uma zona mais moderna, mas na prática não sabes quem é que vive perto. Não, mas é a situação do espaço em si. Porque tu tens muito mais espaço aqui, estás muito mais à vontade do que numa cidade. Eu, por exemplo, vivia num apartamento, passei para uma moradia. Pronto, é um espetáculo, porque tenho muito mais espaço, estou muito mais à vontade. Olha, pago menos a mim também. Pagas mais sol? Pago. Não, o sol até compensa, porque tenho os painéis solares e fotovoltaicos, por isso. Aquece-me a água, tenho eletricidade, portanto, tens essas vantagens todas. Não pago condomínio. Também. E passando agora um bocado também para as memórias, então, Pedro, o que é que tu tens-me a dizer das tuas experiências de ter vivido no estrangeiro, nos tempos que passaste fora? Completamente único. Também depende do país para onde tu vais viver. Eu vi na Suécia, portanto um país diferente. Muita segurança a nível da noite, não é como em Portugal, não é? Tu podes chegar à noite sem ter que olhar para as costas, porque lá a polícia tem um pulso se calhar mais forte, a meu ver. Foi no contexto mas tudo bem. Depende da área, não é? Também depende da área em que tu estás. Queres trocar, Pedro? A área em que eu estive, por acaso, era tranquila.
Não, o que eu estou a dizer é que na Suécia estava mais protegido, pelo menos sentia mais protegido do que estava aqui. Por exemplo, não vês mendigos, não vês, enquanto que aqui já vês, sem abrigos, esse tipo de coisas. A taxa de incidentes com pessoas, pronto, assaltos e por aí adiante, nunca foi assaltado. Estive lá 6 meses, vivia longe da faculdade e da zona noturna, nunca tive problemas. E pronto, estive no contexto de fazer a tese de mestrado, portanto, muito trabalho e pouco proveito. Mas, completamente o contrário de um estudante universitário. Exatamente. Se calhar se eu tivesse ido para dizer cadeiras era mais fácil, tinha mais tempo livre. Mas como fui fazer a tese de mestrado, mas mesmo assim, pronto, saí à noite e diverti-me e foi completamente diferente. Transportes públicos, não havia cá carrinho. Ele está a falar assim porque vive com a mulher. A mulher ouve. Exato. A mulher depois vai ver o podcast e está tramado. Não, mas tranquilo, por acaso, diverti-me à noite, saía todas as noites quase, só não dormia, porque tinha que estar às 7 da manhã a trabalhar no laboratório, mas gostei bastante, recomendo quem for fazer teses do mestrado ou de licenciaturas, quem quiser fazer Erasmus, por acaso recomendo que é uma experiência única, obviamente gastou-se um bocadinho mais de dinheiro, mas vale a pena. A nível de morar no estrangeiro, obviamente morar fora de casa também já tenho essa experiência, para 6 anos agora no total, e sim, mas quem está a ver fortemente no estrangeiro és tu, Ricardo, então tu é que podes falar. É assim, eu de viver fora de casa foi desde que fui estudar para Coimbra, okay? Ou seja, desde os 18 anos que vivo fora de casa. Portanto, podes contar uns 4 meses, quando acabei o curso fui para casa, mas isso foram 4 meses. Depois foi Lisboa 6 anos, não, foram 6 anos de Nokia, mais 2 anos de consultoria, depois fui para Londres 1 ano, tive uns meses, 3 meses no Paraguai e 3 meses na Alemanha. E pronto, e agora basicamente desde 2018 que vivo na Grécia permanentemente. Continuo a visitar outros países e ter que trabalhar há algum tempo noutros países, mas permanentemente desde 2018 que moro fora de Portugal. É assim, de todos os países, estavas a falar a nível de segurança, todos os países, eu não, pelo menos dentro da Europa, eu nunca tive assim algum problema. É assim, estavas a falar de sem-abrigos, isso é uma coisa que agora acontece bastante, mas isso vem da situação económica das pessoas. E, por exemplo, estavas um sítio que o único sítio que eu fiquei assim a olhar foi Estados Unidos, São Francisco, porque tive que ir lá. Passei lá umas semanas e eu tenho que andar na estrada porque os passeios estão cheios de sem-abrigos. Mas pronto, isso é a realidade dos nossos dias. Agora, nunca me aconteceu nada, nunca fui assaltado, nunca tive problema. Estás-me a dizer que a América está pior que o Brasil? Nesse tipo de coisa? Assim, o Brasil, daquilo que eu sei, do pouco tempo que eu lá passei, eu vejo aquilo como um crime de oportunidade. Ou seja, se tu te puseres a jeito, és assaltado. Não quer dizer que não tenhas azar, mas se tu não andas com nada flash, se não andas a tirar o telefone, o último telefone, assim, show off na rua e não sei o quê, tenho ideia que nunca acontece nada. É assim, depende um bocado, é tal coisa, é que quando, por exemplo, nós portugueses falamos do Brasil, pensamos que o Brasil é uma coisa pequena, e na boa verdade, Brasil é a Europa, é o tamanho da Europa, se não for mais, eu nem sei a área de cabeça, mas é capaz de ser maior, não é? É maior que a Europa, Eu só posso falar do Recife, que pertence ao estado de Pernambuco, que é na curvinhazinha do Brasil, na parte cá em cima, e na boa verdade, só esse estado é pouco menor que Portugal. Tem um bocadinho menos gente, mas é tamanho de Portugal para todos os efeitos. E me dizes assim, eu vi crime, na televisão vi bastante crime, falam sobre bastante crime, vi pobreza,
também vi muita pobreza, infelizmente. É uma pequena teoria que eu tenho, que é quanto maior o... tu não vês sem-abrigos, com a conversa do Pedro estava a falar, não vês tantos sem-abrigos também na zona europeia, porque tens inverno. Tenta ser um sem-abrigo no inverno. Infelizmente, provavelmente muitos morrem ao longo do ano. Enquanto lá, tu vives bem a dormir na rua, tipo, a temperatura, tirando os dias que chove a sério. Infelizmente estamos agora a ver como é que está a desgraça que está a ver lá na parte sul do Brasil. Quando chove a sério. Mas tirando isso, é permanentemente quente. Pronto. Infelizmente, sim, vês muita pobreza. Crime também talvez seja essa a questão da oportunidade. Não vou dizer que não haja lá crime organizado, porque claramente há. Mas eu também, por exemplo, eu estive lá, como eu tinha dito, cerca de um ano e não vi grande. Não vi grande ao vivo nada de crimes. Vi pobreza, infelizmente vi. As casas são todas feitas num estilo brutalista, portanto, ou seja, há muito. Mas o espírito do medo é mais o espírito em si do que propriamente tu vês ao ser diário que o crime. Sim. Mas tipo, tu não esquece. As casas têm todas têm muro farpado ou agarro, ou tipo farpas, ou que a chamar-lhe. As janelas têm grades, não há nenhuma janela que não tenha grades, isso incluindo a casa onde nós estávamos a viver. E é tudo tipo, parecem bunkers. 90% das casas que tu vês na zona de Recife, ou na zona da cidade, é típico bunker. Se for já para o interior, já não. Já vês casas mais normais, mais pitorescas. A questão também é importante ver aqui, que é o seguinte: quando uma pessoa viaja para fora, normalmente é só zonas turísticas. Porque queres visitar, queres conhecer, queres aprender, não sei o que mais. Mas quando tu vais a nível de trabalho, a nível de namorada, a nível profissional, mas sem ser académico, tu aí já vais conhecer um bocado a realidade, porque não vais para as zonas turísticas, não é? Já vais para zonas diferentes e aí já não estás protegido pelo meio, se calhar, político ou uma geolocalização a nível de parte mais turística, porque obviamente vais ter mais polícias na zona turística, a cidade vai estar mais limpa na zona turística, vai haver mais aproveitamento monetário na zona turística. Portanto, acho que aí... No Brasil eu discordo. No Brasil eu discordo, porque nas zonas turísticas é onde tu tens mais risco. Se tu fores para onde os brasileiros vão, e a Grécia é igual. Tu vais, aqui na Grécia não é tanto crime organizado, mas quer dizer, é mais aquela história se tu fores para um sítio turístico, vais sempre pagar mais, vai ser sempre mais caro, vais ser sempre tratado sempre um bocado pior. Enquanto se tu falares em inglês, aí já foste. Na Grécia eu vejo muito isso. Se for a Helene a pedir a qualquer coisa, vem um preço. Se for eu a pedir, vem outro. Eu posso falar sobre essa situação porque eu quando estive a trabalhar na Tunísia, foi em Tunes, não foi nenhuma zona, não é uma zona turística da Tunísia, e estive em Sfax também durante 3 meses. E Sfax posso dizer que foi uma cidade em que eu vejo 2 carros literalmente a rasparem no outro quando vão a conduzir, e continuaram os 2 na boa, sem stress nenhum. É uma cidade muito suja, na altura era muito suja, e não era aquele género de cidade em que eu me visse a viver nem por sombra. Tão simples quanto isso. Claro que a realidade é outra. Em Tunes, eu cheguei a estar quase 5 dias trancado no hotel, porque estavam no início de uma primavera árabe. Então ficámos trancados dentro do hotel durante 5 dias, mas sempre muito seguros. Eu consegui sair sem problemas nenhuns, porque, dada a minha aparência, basta deixar crescer um bocadinho mais de barba e passo por eles na boa, sem stress nenhum, e eu andei em sítios que eram, tipo, entre aspas, proibidos a estrangeiros, e andei lá sem problemas nenhum. Claro, uma seleção natural. Exato. Desde não abrir a boca, estava ok.
Já estavas. Exatamente. Era, a ideia era mesmo essa. Casal chefe. Camuflado. Opa, mas sim, foi uma experiência muito boa porque epá, deu para fazer fim de semana irmos ao deserto, irmos ver onde eles filmaram o Star Wars, Sim. que Muito bom. é brutal ver lá o pôr do sol, em que tu tens uma diferença em temperatura completamente abismal, porque tu passas de uma temperatura de 20, 30 graus para menos 2 logo ali direto, quase. Assim que o sol se põe, notas um frio imenso e depois nós estávamos de moto 4, então foi muito melhor voltarmos ao hotel de noite. Mas pronto. Mas eu levei uma blusão que eu ando sempre com ele, aquele famoso Aquela blusão. blusão que eu um dia hei de ter. Exatamente. Aquele famoso Nós temos de blusão. contar essa história desse blusão, porque eu acho que podemos fazer um episódio só disso. Sim. Esse estava. Esse blusão dá para fazer. É um blusão que tem 26, 27, 20, 26, 27 anos. Já. E veio sempre comigo para todo lado. Mas pronto. Opa, outro sítio onde eu estive foi em Córdoba, na Argentina. Tivemos lá 3 meses, também em trabalho. Epá, mas aí deu para estarmos lá como turistas e falávamos espanhol. Epá, era um misto de turistas e pensarem que nós éramos brasileiros. Em que nós literalmente estivemos num restaurante, tivemos lá, foi um dia de Páscoa, tivemos lá 3 horas a comer, praticamente, foi tudo à vontade. Epá, e depois os gajos, quando era na altura que já não havia mais comida, já não havia mais sobremesa, já não havia mais vinho, eles ficaram todos à nossa volta à espera para nós pagarmos. Depois, quando nós dissemos que éramos portugueses, os gajos ficaram mais descansados. Mas sim, há um bocadinho de discriminação na Argentina em relação a brasileiros. E pronto. Mas em relação a portugueses, não. Em relação a portugueses é tudo impecável. Correu bem, correu bem. Bem, eu vou passar ao próximo tema, mas pá, tendo em conta que só eu é que basicamente mudei de sítio a escolher, eu posso começar por aí diretamente. Nível de quando se tenta escolher um sítio diferente para morar, relativamente para estudar ou para trabalhar, o mais importante, normalmente o mais importante sempre é saber o custo de vida nesse sítio. Não foi o caso quando fui estudar para Coimbra, na altura era onde pudesse entrar eu ia, mas relativamente quando fui para Lisboa e quando fui trabalhar para fora, a ideia sempre era saber qual era relativamente àquilo que se poderia ganhar, àquilo que se conseguiria receber, saber o custo de vida de cada sítio. E muito particularmente posso dar o caso de vir trabalhar para a Grécia. Quando a proposta de emprego veio, eles deram-me 3 opções. Ou ia para Bratislava, ou ia para Viena, ou ia para Atenas. E nesse caso eu escolhi a situação, o país que me dava mais benefício pelo custo de vida. Entre Bratislava e Atenas, a diferença, Bratislava é argumentavelmente mais barata. É mais barata em relativamente a transportes e comida, mas de resto tudo é mais barato na Grécia, relativamente a viagens, transportes, conexões, ok, é Mediterrâneo na mesma, tens mais uma série de valências, mas sem dúvida é o ponto mais importante que eu acho que uma pessoa deve ter em consideração quando escolhe um sítio. Não sei se concordas, Pedro. Bem, na minha perspectiva foi ligeiramente diferente. Eu fui parar a Braga porque não entrei no Porto, ou seja, por uma 10ª não entrei no Porto, fui parar a Braga. Ironicamente, quando fui tirar o doutoramento no Porto, lecionei o curso que queria ter tirado. Portanto, acabei de dar aquela voltinha, tipo, não entrei, passado 5 anos estava a ensinar o curso que queria ter tirado. Mas pronto. Portanto, Braga foi uma opção que era relativamente perto de casa, portanto não fui para Lisboa nem para mais longe. Suécia, que estive lá 6 meses, foi uma opção porque a universidade lá era muito prestigiada,
portanto, foi uma recomendação de um professor catedrático, que me disse que naquela universidade era prestigiada, a Suécia era prestigiada, os estudos lá são rigorosos, tanto é que os meus amigos, os meus colegas de faculdade, tudo que era no Mediterrâneo tirava 19, eu tirei 17 porque a rigorosidade era mais forte. Mas não me arrependo. Depois, a nível de custos de vida, obviamente estive lá só 6 meses, portanto não tive a contar os tostões, obviamente. Portanto, se eu fosse viver, aí sim, se calhar tinha que fazer um estudo diferente, ver o custo de vida, ver os custos associados, se calhar fazer um Excel, não é? Porque mesmo quando eu ia tirar o doutoramento, aconteceu que eu estava a ver opções para ir tirar o doutoramento para a Austrália, na altura, ou para o Reino Unido, também eram aquelas duas opções. Depois apareceu o Porto, por coincidência, nem sequer estava a prever. E já quando estava a pensar em tirar o doutoramento, que eram 5 anos a ver fora, aí já estava a fazer contas a tudo e mais alguma coisa. Mas a nível de viver fora, também vivi 3 meses em Santiago de Compostela, uma cidade muito bonita, porque toda a gente sabe do caminho para Santiago, não é? Estive lá 3 meses, mas também não estive lá a viver propriamente dito, ia lá e vinha. E agora estou a viver no Porto, ligeiramente mais caro, mas também não sente muita diferença, porque Porto na Fiel estamos a falar 30 km, portanto o estilo de vida também é quase o mesmo. Pronto, tem sempre aquelas coisas de ter que ir à casa dos pais e gastar mais gasolina, mas isso não se compara a ir para Lisboa ou ir para a Grécia ou coisas desse género. Portanto, a meu nível, foi o que a vida me escolheu. Gosto de pensar que nem tive grandes opções, foi o que aconteceu e estou bastante contente com aquilo que aconteceu, porque não trocava essas experiências nem por nada. E tu, Ups? Epá, eu fui um bocadito mais terrado de paraquedas. A situação foi a seguinte: a minha esposa precisava de tratar de algumas situações da relação do trabalho dela e era só suposto ser tipo cerca de 2, 3 meses máximo. Era o que nós planeámos quando fomos para o Brasil, ser 2 ou 3 meses. Tanto mais foi que nós falámos inicialmente com a minha chefe. Ela não teve problemas nenhum de eu trabalhar remotamente de lá para cá, respeitar-se as horas de trabalho na mesma e agradeço imenso por isso. E outras coisas, mas pronto. Mas inicialmente nós estávamos à espera que fosse tanto tempo. Nós acabamos por ser quase um ano e um mês, mais coisa, menos coisa. Isto porque depois, entretanto, detectou-se um problema de saúde que ela precisou de tratar e basicamente ela teve quase entre a operação e recuperação, foi quase mais de meio ano. Inicialmente, pronto, acabámos em casa da minha sogra e vivemos lá o tempo todo em casa dela. A sogra e mais a irmã dela, a irmã da minha sogra, a tia da Nanda. E pá, vivemos bem, tudo bem, confortáveis. E também deu jeito termos o apoio familiar da mãe dela e da tia por causa das condições em que a Nanda esteve. Mas provavelmente se nós soubéssemos desta situação teríamos tentado talvez arranjar uma casa para nós, para ter um bocado de privacidade, mas não me arrependo, nem foi uma experiência diferente, mas foi assim, tive uns tempos que foram assim um bocado agressivos, porque não estou a viver sozinho, não é que esteja a viver sozinho, mas estava a ver com o meu elo de ligação no hospital, eu em casa com a minha sogra, pronto, que tudo bem que na altura dei-me sempre bem com ela, ela é uma joia de pessoa, a minha tia da Nanda também é espetacular, são ótimas pessoas, e pronto, conseguiram maturar, não sei como, que eu também tenho um feitiozinho assim também, às vezes chato, e damos bem como família, e pronto, foi daquelas coisas que ou dava ou partia, e no meu caso deu, mas provavelmente conheço muita gente que era capaz de ter partido. É, foi diferente. De resto, viver em Sina em Recife tem sítios maravilhosos para ir lá espreitar. Os arredores também são muito lindos. As praias nos arredores, não a praia de Recife. A praia de Recife em si é um bocadinho perigosa, a menos que gostes de ser mordido por tubarões. Se gostares de ser mordido por tubarões, é um bom sítio. Mal eu cheguei, foram quase 2 semanas seguidas a aparecer alguém com uma mordidela. Ou perdeu um braço. Acho que uma rapariga perdeu um braço. Ou uma perna, já não me recordo. Foi. Foi assim agresivozito. Mas as pessoas iam para lá na mesma, por isso, olha, tipo uma tiririca, pior não fica. Ai, Mas, foi. mas tu não foste para lá por escolha, já estou a ver. Ou...
Não foi por escolha. Este é um bocadinho. No meu caso foi como o Pedro. Foram sítios para onde eu fui parar, onde eu foi a vida que me levou lá, basicamente. Em Lisboa foi trabalho, foi numa brincadeira, que eu me inscrevi para uma empresa com outro colega meu e ainda lá estou. E o que é que foi mais? Depois foi a maior parte feito sempre em trabalho. Já tinha estado numa empresa também antes e tive 2 meses em anos diferentes na Madeira. Foi uma experiência brutal. E agora a última mudança que eu fiz foi mudar-me de Coimbra para o sítio onde eu estou a viver agora, e aí foi por escolha, para dar mais qualidade de vida também à minha filha, para estar com uma miúda num apartamento em que tem 100 metros quadrados, ou estar numa casa que tem 400 e qualquer coisa metros quadrados, mais o terreno com mais 1,2 hectares, se calhar é uma coisa diferente para estares a viver uma pandemia, mas pronto. E aí sim, esta aqui foi escolhida quase a dedo, perto da casa dos meus pais, para ter algum suporte familiar para o caso de ter de ir para fora. Pronto, mas foi a única escolha que eu fiz. O resto foi tudo escolhas que a vida me foi dando a nível de trabalho e foi bastante interessante. Mas pronto. Bem, a gente está a chegar ao fim do nosso episódio. Vou fazer aqui só um rundown. Pedro, recomendações que darias aos nossos ouvintes para sair de casa dos pais ou até sair do país? A minha primeira recomendação é sempre fazer um estudo prévio. Pequeno ou grande, saber por onde é que se vai viver, falar de antemão, tratar das burocracias primeiro, depois averiguar se a zona é segura. Andar sempre, é que tu também disseste há bocado, não andar sempre de modo a misturar as coisas, não andar sempre com o telemóvel na mão, acho também uma boa prática, seja em qualquer lado for. Estamos a falar seja em Portugal, Europa, Brasil, Argentina, seja onde for, acho que não tens que andar aí a misturar bens materiais, porque há mesmo um crime de oportunidade, que chama-se crime de oportunidade por alguma coisa. Portanto, as minhas recomendações será sempre fazer o trabalho de casa. Eu também, quando fui viver para a Suécia, pesquisei bastante a zona por um dia, tratei da burocracia mais cedo, para não ter que chegar lá e depois é que tomar conta das coisas, não é? Uma pessoa que tem que resolver previamente, tratar pelo menos o mínimo para não chegar lá e não saber o que é que se vai fazer. A minha recomendação é uma experiência única viver sozinho, portanto, recomendo sempre. Erasmus é uma experiência única, recomendo. Viver com a namorada mais tarde mais cedo é inevitável para qualquer pessoa ou namorado, portanto uma pessoa acaba por aprender a viver junto, portanto acho que sim, acho que a minha recomendação é positiva e só temos a ganhar e desenvolvermos como pessoas. E tu, Ricardo? Só um small spoiler, o que é que tu recomendarias morar com a tua mulher antes de casar ou não? Eu morei eu morei antes de casar e morei depois. Mas recomendarias fazer isso ou não? Sem dúvida. Acho que é importante. Uma coisa que muda não é o casamento. O casamento não vai mudar, a meu ver, não vai mudar. Vamos fazer um podcast sobre isto, mas o casamento não vai mudar a relação. O que vai mudar a relação é viver juntos, portanto. Ok, não te queria pôr no spot, eu não te queria pôr no spot, só foi para uma questão, uma curiosidade. Não, mas é verdade. Opa, eu recomendo sempre uma pessoa viver junto e depois pensar no casamento. Mas eu sou desta geração, a geração dos meus avós, ai disso, ias viver junto e não te casasses, não é? Portanto. Mas isso estava um bom tema, realmente. Vamos pensar nisso para fazer podcast. Vou escrever no livrinho. Olha, relativamente ao meu rundown, assim, eu acho que o custo de vida é muito importante as pessoas avaliarem o custo de vida do sítio para onde vão viver e o outro ponto importante é saber as regras do sítio onde vão viver. Eu tenho exemplos de vários práticos, tens o Middle East, pronto, tens as regras que tens de seguir deles. Na Alemanha toda a gente já sabe que nunca aconteceu nada de 1938 até 1945, não podes falar nisso. E tens outras regras sociais que tens que seguir. É assim, há muita gente que é contra isto, há muita gente que diz, eu sou livre, eu faço e aconteço e tal.
Mas se não queres problemas e se te queres Integrar-te. integrar na sociedade por onde vais morar, vais mudar, pá, tens que seguir as regras. E tens que seguir as regras de toda a gente. E é um bocado aquele ditado dos japoneses, o martelar o prego que salta fora. E tu, Carrinho? Opa, eu, em relação ao Middle East, como tu estavas a falar, estive lá a viver e cheguei a ir à Líbia também. Pá, tens de ter muito cuidado com a religião, principalmente não demonstrares muito que és cristão. Eu cheguei a ir à missa lá, a missa é completamente diferente da nossa, mas pronto. Mas de resto, opa, integrar-te, não dizeres mal da religião deles, respeitá-los, estás no país deles, não estás no teu. E por aí, basicamente é isso. Opa, nunca tive problemas nenhuns em lado nenhum de ser assaltado ou qualquer coisa desse género. Nunca me aconteceu nada. Pá, pronto. E a única recomendação quando uma pessoa se vai mudar é o custo de vida. Sim, as interligações que tu possas ter para fazer uma ligação com casa, por exemplo, se viveres fora, qual é que é se tens aviões prontos a vir, no caso de uma emergência ou não, regressares, pronto, esse tipo de situações. Pá, e basicamente é isso. Não há grandes recomendações, é ter cuidado, não andar com os telemóveis na mão e está a dar. E tu, Ups, para terminar? Assim, eu para terminar, é uma combinação do que vocês todos já disseram, que é saberes para onde é que tu vais, estudares para onde é que tu vais, idealmente ires com alguém que conheça, ou que seja nativa, ou conhecer lá, ou vais com alguém. No meu caso eu fui com a minha esposa, e depois interessante com a minha sogra, então eu me tornei quase, eu já sou um bocadinho paranoico já por defeito, e então eu às vezes era o ridículo que era mais paranoico que a minha esposa às vezes a andar na rua e ter as coisas à mostra, ou ter o cuidado. Pá, e de resto é teres um backup, saberes o número da tua embaixada, ou teres alguma forma alternativa de comunicares com a tua família caso alguma coisa aconteça, estejas doente ou uma coisa. Seguro, se estiveres fora do país, seguro, teres um seguro, principalmente se estiveres fora da União Europeia, é muito bom teres um seguro. Eu tinha um e é a melhor coisa que eu consegui acidentalmente lá dei cabo do meu pé esquerdo, ainda tive 1 mês e meio a mancar, quase 2, eu rebentei 2 ligamentos. Tinha seguro, não tive stress nenhum, fui para a urgência, meteram-me uma prótese, não, já nem é gesso, é tipo uma prótese à volta do pé de plástico, aquilo ficou imobilizado durante uns meses e não paguei nada, ou melhor, paguei o que tinha de seguro. Pá, e de resto, se por acaso, talvez ter 2 telemóveis não é má ideia. Um que fique só em casa para emergência, para fazer chamadas, ou então, se ainda forem mais paranoico, ter andar com 2, um que é o piorzinho, que é para quando tu telefones para te roubarem esse, e outro escondidito, que é o teu principal. Pá, mais de resto. Já estou a ver que temos aqui especialistas na América Latina. Mas pronto, É... este é o wrap-up. Espero que tenham estado interessados nesta discussão. Subscrevam. Dúvidas, coloca no chat. Nós estamos aqui para responder. Exatamente. Não esqueçam o like. E até o próximo episódio. Até a próxima. Subscrevam! Subscrevam!